Segundo livro dos Reis, capítulo 14 ao 19. E aí, meus irmãos, a gente vai ir comentando versículo a versículo, tá? A gente não vai ler tudo para depois pregar, mas eu gostaria que você estivesse pensando sobre o que você tem feito por qualquer coisa na sua vida. Vou pegar um exemplo. Digamos que de repente o médico falou que você está com um determinado diagnóstico e você precisa fazer um determinado tratamento. Se você, por exemplo, tem um bom plano de saúde, ou se a saúde pública onde você mora é decente, você vai lá, agenda tudo direitinho e faz. Mas tem gente que tem tudo isso e não faz. Se de repente você está numa situação em que a saúde pública é indecente, o que acontece? Mas a primeira consulta só daqui a 6 meses. Bem, 6 meses vão passar de qualquer jeito. Então marca a si mesmo. Peguei a questão da saúde. Vamos pensar, por exemplo, na questão do trabalho. Digamos que de repente, você tenha uma formação que você poderia ganhar 5 mil reais, mas o emprego que aparece é de 1.100. Não, eu mereço mais. Tá bom, merece mais, mas tem quanto? Nada. Então, entre ficar com nada e ficar com um salário de 1.100 reais, você pega o salário de 1.100 reais. Aí, digamos que de repente, vou pegar o caso da gente aqui mesmo na igreja. Eu vi, que assim, a irmã pegou um celular, pegou a música que estava tocando, que estava bem baixinho, e cantou. Ou seja, tem igreja que tem orquestra, tem igreja que tem um monte de gente para tocar, tem igreja que até tem, mas o pessoal não vai. Mas no caso aqui, não tem. E a irmã não deixou de fazer o melhor que ela podia. Ou seja, ela podia cantar sem o celular, mas como ela tinha o celular se tornou o melhor dela para ela cantar. O pastor agora há pouco citou sobre a oferta da viúva pobre. O que fez a oferta da viúva pobre ser grande aos olhos de Jesus, não é porque era pouco, é porque era tudo. Então, eu não sei se deu para você perceber que às vezes tem coisas que eu e você não estamos conseguindo na vida, na família, no ministério, seja lá no que for, não tem a ver com Deus, não tem a ver com o diabo, não tem a ver com o mundo, mas tem a ver às vezes com as nossas próprias atitudes. Então, a gente vai estar falando sobre isso aqui. Eu gostaria que você tivesse pensando na ira do profeta. O profeta Eliseu está muito chateado com o rei aqui, por causa da atitude que o rei teve diante de uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Você conhece a história do profeta Eliseu. Todo mundo aqui, pelo que eu estou vendo, é tudo crente experiente. E de acordo com a situação de Eliseu, embora ele fosse um profeta, ele adoeceu. Hoje, a nova geração de crente fala que se você ficou doente é porque tu está com demônio, se você está com dificuldade financeira é porque tu está com encosto, esses negócios assim. Mas os crentes raiz aqui do Antigo Testamento tinham problemas. Eliseu era um profeta tremendamente usado por Deus, mas diz aqui o versículo 14, e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Então a gente pelo menos observa aqui que o profeta estava doente com a doença que havia de morrer. Segundo o livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14. E aí você observa aqui que o profeta estava às portas da morte. Alguns de nós de repente poderia pensar: já que eu vou morrer mesmo, deixa esse negócio de ministério para lá.
Mas Eliseu aqui ainda está ministrando como profeta. Está perto de morrer, está doente, seu corpo está prejudicado, mas ele tem consciência de quem ele é, ele tem consciência do seu chamado, ele tem consciência daquilo que Deus tem para realizar na vida dele. E aí eu gostaria que você parasse para pensar sobre isso também. Não sei qual é a sua situação de saúde, de finanças, de família, de ministério. Eu só sei de um negócio: enquanto você não desce a sepultura, a sua luta não acabou. E se a sua luta não acabou, você, de acordo com a palavra do meu Deus, é mais do que vencedor. Então, até o final, se Deus te levantou, Deus vai sustentar você. E aqui a gente observa o seguinte, que o próprio rei o chama de meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. A gente observa que o rei vê no profeta um orientador, um líder, alguém que tem algo para passar, alguém que tem algo para orientar. E isso daí deveria servir para nós. As pessoas lá fora, quando elas olham para nós, elas acreditam que nós temos algum conteúdo para passar para elas, ou elas veem a gente apenas como alguns religiosos que se reúnem lá, briga, discute, fala da vida dos outros, e ninguém corre atrás de um trabalho, ninguém resolve nada, o camarada é mó santarrão na igreja, mas maltrata a mulher. Então, ou seja, como é que nós somos conhecidos? O profeta era conhecido como pai, como carro de Israel, ou seja, se Israel tinha alguma vitória, essa vitória vinha por meio do profeta de Deus, e não por meio das armas de guerra. E vinha por meio do profeta de Deus, porque o profeta, ele era de Deus. Ou seja, Deus usava o profeta para conduzir o povo. E então a gente observa aqui o seguinte: Eliseu está enfermo, Eliseu está às portas da morte, mas quando o rei olha lá e vê aquele cara acabado em cima da cama e começa a chorar, Eliseu não tem aquele sentimento de: você está vendo, né? Depois de tantos anos servindo ao Senhor, estou eu aqui nessa cama, doente, eu já dei um sai, mas o sai não saiu, estou morrendo, Deus me deixou aqui, estou largado. Eliseu não tem essa atitude. Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Então, seja com a doença que for, seja com o problema que for, seja com a crise que for, você tem que estar de cabeça erguida, de guarda alta, indo para cima do inimigo. Então o profeta não tem coitadismo, o profeta não tem vitimismo. Vem o rei lá: meu profeta, tu está morrendo, tu está ruim, tu está pior que eu, tu está todo estragado. Ele não dá confiança, ele fala o seguinte: olha, toma um arco e flecha. Tem conversa, não tem conversa. Percebe como é que o profeta é? Toma um arco e flecha. Eu não quero ninguém aqui para ficar de chororô porque eu estou doente, não. Eu vou morrer, tu vai morrer, todo mundo vai morrer, entendeu? É só estar vivo que vai morrer. E se está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. Agora resolve o que tem que resolver. Enquanto a gente não morre, a gente tem luta para lutar. E aí o que acontece? Pega lá o arco e a flecha, deixa de ser mole, pega lá o arco e a flecha. E aí nisso o rei vai lá. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Então observa bem, o rei pega o arco e o profeta bota a mão sobre a mão dele. Ou seja, a gente executa as coisas no natural, mas a gente não controla o sobrenatural. Então, por exemplo, eu posso separar um texto, comentar um texto e explicar o texto para você, mas eu não posso transformar isso em voz de Deus. Deu para entender? Tem coisa que é responsabilidade nossa. É dever seu apresentar Jesus para os outros.
mas você não tem o poder de converter as pessoas. Deus pode converter as pessoas, mas Ele quer que a sua igreja fale de Jesus. Deu para entender como é que é o negócio? Então existem situações, né, que muitas vezes a gente não se dá conta. Aqui a gente observa a autoridade do rei, mas a gente também percebe o que? A submissão do rei. Rei, você pode ser dono das armas, você pode decidir quem vive e quem morre, mas tem alguém maior do que você que está com o chão debaixo do teu pé. É Ele quem estabelece os reis e é Ele quem os faz cair. É aí que está a autoridade do profeta. O profeta não tem arma, o profeta não tem exército, o profeta não tem dinheiro, mas o profeta tem o poder de Deus sobre os seus ombros. E o rei sabia disso. Por isso o rei respeita o profeta. Infelizmente vivemos um tempo de um povo que se diz povo de Deus, que não respeita o profeta, porque não tem noção de sobrenatural, acha que tudo é na sua própria capacidade. E o próprio apóstolo Paulo fala que as nossas armas são espirituais, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. O próprio apóstolo Paulo fala que a palavra que ele trouxe para pregar não foram palavras persuasivas de sabedoria, mas demonstrações do Espírito e de poder de Deus. E então, nós vimos aqui que o profeta atende, menos mal. E aí, o rei atende, perdão. E aí o profeta diz: abre a janela para o oriente. O rei abriu. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Por que ferirás os sírios em a fé que até os consumir? Então o profeta diz para ele o seguinte: atira. Vamos pensar no caso aqui de cada um de nós. Vou pegar a minha situação. Eu falei agora há pouco sobre salário, né? Eu estava procurando uma vaga de emprego numa coisa que eu trabalhava, e aí a vaga que apareceu oferecia R$1.200. Para ter uma ideia, eu quando trabalhei nessa área, no ano de 2008, em 2008 eu já ganhava R$900. Meu orgulho ficou ferido, mas eu falei, é isso ou nada. Então eu aceito isso. Estou esperando a vaga aparecer. O que eu tenho? Eu tenho um computador com internet. Eu sou do tempo que a gente entregava currículo na porta das lojas, na recepção do escritório, na portaria dos prédios. Esse tempo acabou. Então eu vou nas agências virtuais e preencho as fichas. E vou preenchendo e vamos embora. Mas não dá para ficar esperando o emprego aparecer. O que eu tenho? Eu tenho um carro. Não dá para fazer Uber porque o meu carro é de 2010, mas dá para eu fazer Uber de carga e Uber de lanche. Então o que acontece? Seria, olha o sentimento de vitimismo. Mas se eu tivesse uma moto, eu gastaria menos combustível. Se eu tivesse gás, não adianta eu fazer isso. Eu tenho que levar o leite para casa, gente. Percebeu? Não adianta ficar eu estou sofrendo. Não adianta esse negócio. Esquece isso. Sabe por quê? Ninguém quer saber do seu choro. Desculpa dizer isso para você. E quando eu falo isso para você, eu estou falando para mim. Você acha que alguém quer saber do meu sofrimento, rapaz? Por isso que já dizia o corinho antigo. Quando eu era criança, minha mãe me levava à casa da bênção, que dizia: conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, conta para... Ih, todo mundo é da antiga aqui. Eu pensei que era só eu que já estava idoso aqui. Então observa bem, né? É que assim, você olha para cá, e aí o profeta está dizendo: olha, essa é a flecha do livramento. Qual é a tua flecha do livramento? A minha. Eu tenho um computador, eu tenho uma internet, eu tenho um celular, e eu vou mandar os currículos. Eu tenho um carro,
Aí nisso que eu faço 20 reais aqui, 30 reais aqui, 50 reais ali, opa, já peguei o negócio para curto prazo. O currículo é para longo prazo, se aparecer, se não aparecer, estou dando um jeito aqui, mas não estou só nisso. Pastor Clóvis e irmã Alda me conhecem, eu escrevo livros e vou pregar nas igrejas, né? Eu só não trouxe aqui porque, né, eu não sou conhecido de vocês direito, vocês não vão comprar meu livro, né? Mas assim, eu vou pregar nas igrejas e eu levo meus livros. E aí não é nada, cada livro que eu vendo, às vezes eu volto para casa com dinheiro a mais, outro a menos, mas volto com alguma coisa. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para os irmãos da minha ida para o Espírito Santo, sem lenço, sem documento. Vendi livro, paguei minha passagem de ida, de volta, e ainda deu para comprar uma pizza no final de semana. Então, eu queria que você pensasse comigo o seguinte, olha só. Lembra do profeta quando ele fala para aquela mulher que diz que não tem nada, e ele fala, mulher, o que você tem em casa? Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ou seja, às vezes, você tem oportunidade, mas você não está vendo. Às vezes a oportunidade bateu na sua porta, só que ela está suja de graxa. Eu não sei se dá para perceber que assim, o profeta está deixando claro aqui, olha, essa é a flecha do livramento. Qual é a sua flecha do livramento? Eu estou pegando todas as flechas que eu tenho, estou atirando para tudo quanto é lado, entende? Eu estou igual o cara feio no final de festa, estou dizendo eu te amo para todos, aqui aceitar, me namora. Então eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, sabe, a gente olha para cá e verifica, né, essa situação, essa é a flecha do livramento. Qual é a sua flecha do livramento? Você sabe passar roupa? Você sabe fazer faxina? Você sabe fritar um bolinho? Você sabe ser explicadora de português, de matemática? Você sabe tomar conta de criança? Sem bater, hoje em dia não pode. Entende? Você sabe tomar, batendo até eu tomo conta do meu filho. Então o que acontece? Você sabe tomar conta de criança? O que você sabe fazer? O que você tem? Quem você conhece? Quais são os seus relacionamentos? Qual é a sua flecha? Eu falei das minhas. E eu não sei se deu para perceber que quando eu estou falando das minhas flechas, nem que eu quero contar da minha vida para você. É só para que você veja que quem está falando para você não é alguém que tem uma vida fácil e está contando para vocês assim, ó, vai com Deus, vai na fé, porque tem pastor desse tipo, que se você chegar perto dele e contar um pouquinho dos seus problemas, ele começa a se afastar, porque você vai me pedir dinheiro. Está dando para entender? Eu não sei se dá para perceber. No meu caso pode pedir, não tem mesmo. Então o que acontece? Pode pedir à vontade. Então em relação a isso, né, qual é a sua flecha? E aqui ele fala, olha, é a flecha do livramento, versículo 17. É a flecha contra os sírios. Você vai ferir os sírios até o consumir. O negócio do rei era o quê? Defender seu país. O negócio do rei era proteger sua nação. O negócio do rei era governar sua nação com paz. Então, os sírios eram o quê? Uma ameaça a isso. Então, o negócio do rei estava sendo prejudicado. Qual negócio que você tem que estar sendo prejudicado? Eu falei aqui da flecha na questão financeira, mas na questão de saúde. Você conhece alguém que conhece alguém? Porque tem o SUS Credo e tem o SUS Gold, né? O SUS Credo é aquele que você chega lá, você chega 2 horas da manhã, né? Aí lá para 2 e pouca da tarde você é atendido, mas aí o médico não tem, volta amanhã e não sei o que e tal. Aí você vem na noite seguinte. O SUS Gold é o seguinte, você já chega lá, entendeu? O pastor Clóvis já tem um amigo. E aí nisso, ó, isso aqui é meu amigo e tudo e tal, não sei o que lá, papapá, né? E aí o que acontece? Aí tá com quem? Ah, tá com fulano, tá com Beltrano, aqueles negócios todinho. Claro, isso não acontece aqui, né, em Belford Roxo. Aí o que acontece? Nem na Baixada Fluminense, daí deve acontecer lá na Europa, né, por aí. E aí nesse caso o que acontece? Aí nessa situação, você, por exemplo, qual é o teu jeito? Não sei. Vai lá, faz a ficha, se inscreve, liga, entende? Entra em contato com alguém, como é que eu faço para conseguir aquela cirurgia? Sei lá, lute pela sua vida, porque ninguém vai lutar pela sua vida como você. Não espere alguém ter pena de você, quem tem pena é galinha, e mesmo assim ainda tem as galinhas sem pena hoje em dia.
Entende? E aí nesse caso, você, por exemplo, observa aqui, olha, essa é a flecha. E aí ele diz: toma as flechas, versículo 18. E o rei tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. Aí o rei foi, pegou a flecha e feriu 3 vezes. Tum, tum, tum. E ficou assim, parado. Aí o rei olhou para a cara dele, o profeta olhou para a cara dele. E ele olhou para a cara do profeta. Já viu aquela cara de adolescente que lavou a louça mal lavada? E aí você fala: que é isso, fulano? Aí vai. Entende? Já viu, por exemplo, a pessoa tem responsabilidade com aquilo ali, você está contando com ela, mas ela do nada, num ato de molecagem, te deixou largado. Aí você: mas fulano! Ih, velho, não tá entendendo. Entendeu? E aí nisso o rei fez isso. E o profeta com aquela cara de assim: você tá maluco? E às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente bota um currículo e acha que fez muito. A gente comprou uma caixa de bala, só vendeu 3 e acha que fez muito. A gente bate na porta de 3 pessoas para vender um desinfetante, não vendeu e acha que fez muito. A gente estuda 15 minutos para o concurso e acha que fez muito. A gente fala de Jesus uma vez para o vizinho e acha que fez muito. Eu não sei se dá para perceber que os grandes realizadores não têm essa atitude. Vamos pegar o caso do apóstolo Paulo? Olha só, o homem, fariseu de fariseu, cidadão romano, sabia tudo de filosofia, sabia tudo de cidadania romana, sabia tudo da lei de Moisés. O cara, ele era, por exemplo, aquele típico, classe média alta, digamos assim, a elite intelectual. Aí ele aceita Jesus, pronto, se mudou para Belfort Roxo. Aí nesse caso, olha como é que é o negócio. Pensa comigo o seguinte: ele estava naquele nível, Zona Sul. Agora ele já está numa situação diferente. A igreja questiona a autoridade dele. Antes todo mundo queria ouvir o Paulo. Agora a igreja questiona. Quem aqui já leu a carta aos Coríntios sabe disso. A igreja vive questionando a autoridade dele. Ele apanha, ele leva coça, ele é preso porque expulsa o demônio de uma moça. Consegue imaginar você ser preso e apanhar porque expulsou o demônio de uma moça? E detalhe, o açoite naquele tempo não era apenas aquela questão de um chicote de couro, de corda, alguma coisa assim, mas tinha ponta de aço e de metal. E aí nisso vai assim, dá aquela lanhada assim, pá! E aí quando o carrasco puxa, aí vem trazendo carne. Olha o que o cara passou. Mas observa bem, ele ia fazendo a viagem missionária, pregando e plantando igreja. Aí ele voltava, confirmava para ver como é que estava a situação das igrejas. Aí ele era preso, da cadeia ele escrevia a carta para ensinar as igrejas. Quando saía da cadeia, voltava para acompanhar as igrejas e preparar a liderança. Todos nós que estamos aqui temos mais recursos que o apóstolo Paulo, todos nós. Imagina se de repente o apóstolo Paulo pudesse se deslocar como eu e o pastor Clóvis de automóvel. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse na época do avião. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse como eu a possibilidade de fazer uma live enquanto eu prego para vocês. Os crentes de hoje estão brigando na internet. Paulo estaria fazendo a obra. Deu para entender? Então eu não sei se dá para você observar que assim, às vezes o indivíduo, ele não consegue se ligar que ele está fazendo menos do que deveria, mas ele acha que está fazendo mais do que deveria. Os atletas de alto rendimento, eles fazem mais do que a maioria, por isso que eles ganham. Aí você vai dizer: não, mas tem muita injustiça no mundo. Tem, mais um motivo para você se esforçar mais ainda.
Aí que está a questão. Já que você sabe que a menina, para ser promovida, tem que se envolver com o chefe, você que não se envolve com o chefe, você tem que se dedicar o dobro daquela. Entende? Porque no caso daquela, o dia que ele enjoar dela, ela perdeu o emprego. Você não. Ele vai ter que pensar, quem eu posso colocar no lugar de fulana? Deu para perceber a diferença? Então o rei está lá. Acabou. De novo. Agora. Profeta chato. Mas pra que tanta flecha? Percebe? Aí eu pergunto, quem assim consegue alguma coisa na vida? Pastor, mas eu já disse para ela que eu te amo. Quando? Ano passado. Ô miserável, o verdureiro fala toda semana quando ela vai lá comprar chuchu. Tá dando para entender? E aí às vezes o indivíduo ele não consegue perceber que ele está contribuindo para o seu próprio inferno. E aqui, gente, o profeta com muita ira, o profeta chateado. Aí você vai ver, versículo 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Ou seja, era um ato simbólico, mas a atitude é de verdade. O ato é simbólico, você está atirando na terra como se você estivesse ferindo o inimigo. É simbólico o ato, mas a atitude é de verdade. Quer ver uma coisa? Se você tiver um saco de boxe em casa e tiver com raiva de alguém, e você está treinando, você não está batendo na pessoa, você está só treinando. Você acha que você vai dar com mais força ou com menos força do habitual se você estiver chateado? Entende? A sua atitude faz diferença. Faz diferença. É interessante, você volta para casa e aí você vê, por exemplo, o elogio lá. Minha segunda viagem, aí está o elogio lá. Simpático, atendimento cordial, não sei o que, não sei o que lá. Tudo bem, talvez a pessoa nunca me veja, mas significa que eu estou sendo visto como alguém sociável. Isso é bom, porque às vezes a pessoa vai comprar alguma coisa de você só porque ela é simpática a você, e às vezes ela não vai contratar você só porque ela tem antipatia a você, porque existem muitos profissionais bons, mas são difíceis de lidar, e existem muitas pessoas medianas, mas é bom tê-las na equipe, porque a equipe tem paz. Eu não sei se dá para perceber. E aqui a gente vê que o profeta está indignado com a atitude do rei. E aí o profeta diz para ele: então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. E aí é nessa hora que eu queria fazer esse apelo para você. Não se entregue na hora da angústia. Eu sei que na hora da angústia tudo que a gente quer é se entregar. Na hora da angústia tudo que a gente quer é ficar sentado num canto e ficar de cabeça baixa. Na hora da angústia a gente quer encontrar um amigo, uma amiga, para ficar lamuriando no ouvido dele. Uma vez ou outra o amigo até vai escutar. Agora todo dia a mesma lamúria, o mês todo, o ano todo. Já que vocês lembraram do hino aqui, vocês devem lembrar da Rádio Vitrola. Minha mãe tinha uma Telefunken bonita, né? Era de cerejeira. E aí nisso tá lá rodando o disco. Eu sou como a borboleta, tudo que eu quero. Eu sou como a borboleta, tudo que eu quero. Eu sou como a borboleta, tudo que eu sou como a borboleta. Era isso. Tem gente que é assim. E uma coisa, por exemplo, terminando já, tá, meu pastor? E uma coisa que, por exemplo, eu aprendi, ano passado eu recebi alta de 5 anos de tratamento contra a depressão. E uma coisa que eu aprendi é que a ruminação de pensamentos dificulta a sua cura. O que é a ruminação de pensamentos? Vou dar um exemplo. Digamos que eu falei assim: ô irmã Alda, tudo bem?
quero conversa contigo não, pastor. Pô, já dá aquele, né? Aí eu vou para casa assim, poxa, mas eu não merecia isso. Aí eu vou jantar, minha esposa fala, ei, Roberlan, tudo bem? Tá, tudo bem. Aí eu vou comer, pô, mas eu tinha que ter dado uma resposta. Percebe? Ou seja, toda hora eu revisito o sentimento ruim. Pô, mas eu não falei nada. Se a próxima vez ela falar, eu vou devolver. Aí fica. Aí eu vou dormir, eu fico pensando, pô, como é que pode? Mais um pouco, pô, eu podia ter falado isso, mas não falei. Pô, mas por que ela fez isso comigo? Eu nunca fiz isso com ela. Caramba, eu sou uma pessoa tão legal. Mas é assim mesmo, eu passo por isso com todo mundo. Ninguém é legal comigo. Lembra do fulano? Fulano também foi outro canalha, fez aquilo comigo, Beltrano. Na igreja não tem amor, pronto. Percebe? Não, mas na igreja, ninguém na igreja, sabe? Até o pastor, metidinho é ele, só fala com a panela. Aí fica, e vai. Aí chega amanhã, acorda. Aí vai tomar o café. Brincadeira. Olha, irmã Alda não é crente não. Nem é que pode. Aí fica. Vocês percebem? Entende como é que é o negócio assim? A pessoa, ela fica se destruindo por dentro, ela fica se envenenando por dentro. Pastor, mas meu pai me abandonou. Não vai adiantar você ruminar. Que se dane se seu pai foi um moleque. Levanta a cabeça e toca a bola para frente. Ah, mas eu sofri abuso do meu tio. Ué, aquele caso, se alguém tivesse feito alguma coisa, de repente ele estava atrás das grades, embora aqui, né, Brasil, sabe como é que é, né? Se tiver Covid, o estuprador é solto. Então, nesse caso, mas assim, Brasil. Agora, eu não sei se dá para perceber que é o seguinte, tudo bem, eu entendo, foi péssimo para você, mas não vai adiantar você ficar remoendo isso, não vai adiantar você ficar alimentando isso no seu coração. Toca a bola para frente. Deus tem um novo dia, Deus tem uma nova história para você. Entendeu? Ah, pastor, você não sabe o que eu passei na igreja. Ah, pastor, você acha que todo pastor é assim, igual você? Ih, já conheci uns pilantra. Tá legal, mas cada pilantra vai prestar contas a Deus. Cada pastor picareta vai ficar cara a cara com aquele que tem os olhos como chama de fogo. E isso não é problema nem meu nem seu. O nosso problema é não ser pastoreado por eles. Agora, o resto é Deus, o diabo, a polícia, sei lá quem, entendeu? E aí o que acontece? Por causa de um cara. O que Deus tem a ver com isso? Você vai arruinar o seu futuro? Você vai ficar pensando mal de um monte de coisa? Eu não faço ideia de qual foi o momento ruim. Eu inventei um aqui agora, que é bobo perto de outros problemas. Mas tem gente que só porque o irmão da igreja não deu bom dia, a pessoa já fica arrasada. Gente, às vezes o cara brigou com a mulher. Você acha que o cara que brigou com a mulher vai passar por você assim? Oi, irmã fulana, que bênção! Não é assim, meu Deus, o cara está injuriado. Está dando para entender? Ele está se segurando para não chutar o cachorro. Ah, mas ele podia ter falado comigo. Você nunca passou por ninguém nem despercebido? Ou de repente atravessou do outro lado porque não queria falar com a pessoa? Não, aqui que isso não acontece, mas lá em Caxias onde eu moro, entendeu? Então eu não sei se dá para perceber, sabe, a respeito desse assunto, que eu e você, sabe, possamos pegar essa mentalidade que o profeta falou para o rei. A tua flecha do livramento vai com tudo. Ah, pastor, não, meu filho não tem jeito não, continua orando por ele. Dependendo do filho, continua orando, se for o caso, fala para ele caçar o caminho dele. Mas eu sou mãe! Ele sabe disso, por isso que ele fica te dando balão. Vê se ele faz isso com a outra lá, a outra manda logo ele embora. Sou tua mãe não. Entendeu? Eu não sei se dá para perceber. Sabe, eu não sei qual é a tua flecha. E graças a Deus, gente, não conheço a vida de ninguém aqui. Pastor Clóvis não me conta, irmã Alda não me conta, né? Irmã Lia também, que tem meu WhatsApp, não me conta.
A Ana Beatriz deve ter mudado de WhatsApp, porque está mostrando lá que só a última vez foi em janeiro. Aí nesse caso, né, assim, e assim, sou batista, né, o fogo é baixo, não tem revelação, o negócio mais devagar, mais humilde. Agora, eu não sei se dá para perceber, né, que assim, diante disso, sabe, que eu e você, sabe, possamos pegar a nossa flecha e usar toda a munição que a gente tiver. Se não conseguir, pelo menos você volta para casa se olhando no espelho. Lutei, dei o meu sangue, fiz o meu melhor, bati em todas as portas, orei todos os dias, tudo que eu pude fazer eu fiz, levei para psicólogo, dei coça, deixei de castigo, dei refrigerante, tirei refrigerante. Tá dando para entender? Eu sou do tempo que a gente ainda ficava no canto da sala, caroço de milho, esses negócios. Hoje não pode mais não queimar os pratos. Então o que acontece? Né? Assim, observa bem, eu fiz de tudo. Eu procurei emprego com todo mundo. Foi biscate, foi concurso, foi o que foi, eu fiz tudo que eu podia. Na questão da igreja, eu chamei vizinho, eu chamei colega, eu chamei amigo, eu fiz tudo que eu podia. Agora, naquela coisa de assim, mas nada melhora, né, no Brasil. Pô, mas na hora de votar, mas aquele da dentadura, pastor, sabe como é que é, né? Entende? Mas nada melhora nessa igreja. A igreja é que seus membros são. Se eu quero que minha igreja melhore, eu tenho que melhorar como membro. Eu não melhoro como membro e quero a igreja melhor? Faça meu favor. Mas o meu casamento... Bem, eu dou uma dica. Acho que se o marido falar, com licença, por favor, me desculpe e obrigado, ele já começa a melhorar alguma coisa em casa. Porque tem homem que é muito simpático com mulher, da rua. Em casa, né, é um cavalo. Aí, ele pode ser um homem de oração, mas é cavalo. Não adianta. A oração tem a ver com a comunhão dele com Deus. Agora a comunhão dele com a esposa, nem sonhando. Entenderam, né? Então, tá dando para perceber que assim, gente, existem coisas que nós que temos que fazer. Pega o teu arco, atira a tua flecha, atira com vontade, atira várias vezes. E não descanse até chegar a hora da sua colheita. Não pare até chegar a hora da mudança. Não pare até o placar do jogo virar. E se não virar? E se virar? Se é Deus, você não sabe o futuro, nem o seu futuro. Então vamos fazer um negócio? Vamos tocar bola. Como é que o camarada conseguiu um enfisema pulmonar? Foi fumando todo dia, o dia todo, todo ano, o ano todo, até que um dia né? Aí ele foi comendo x-tudo com x, todo dia, o dia todo, todo mês, o mês todo ano, o ano todo. Como é que ele ficou endividado? Comprar um negócio caro aqui, um negócio caro ali, uma prestação aqui, uma prestação lá, e foi ficando enrolado. Percebeu que doença, miséria, prosperidade, cura, é tudo passo a passo, dia a dia. Vamos pensar numa goteira? Você bota o balde ali e vai dormir, no dia seguinte como é que está? Então, pensa nisso, sabe, que você possa entender a ira do profeta, e que você também venha ficar indignado com essa atitude medíocre do rei, sabe, assim, eu queria muito bem chegar aqui, cheirosinho, sem a testa brilhando e tudo tal, mas eu me sinto, sabe, não posso falar orgulhoso, porque aí seria pecado, mas eu me sinto um privilegiado de poder estar falando para você algo que faz parte de um momento da minha história, porque eu sei que lá na frente o placar vai virar, e quando virar, vocês são testemunhas. Ele não baixou a guarda, ele lutou até a mudança. E você acha que quando eu chegar lá não vai ter outro desafio? Entende? A menina sem namorado, o desafio é ter namorado, arruma um namorado, agora tem que se dar bem com o namorado. Aí vem o noivado, aí vamos ver se ele vai querer ficar noivo com ela, porque se não se derem bem, ele não vai querer ficar noivo. Aí fica noivo, ficou noivo, o próximo desafio, casamento.
casa, mobília, isso, aquilo outro. Casou, bacana, mas agora como é que vai ser para viver até que a morte se separe sem matar ninguém antes do tempo? Aí nisso, vamos vivendo. Aí nessa brincadeira, vem filho. Como é que a gente vai criar filho? Como é que é criar filho hoje? Com internet, televisão. Aí nisso, cria filho daqui, cria filho de lá, comida, os palpiteiros se metendo, a família estragando, né? Aí nisso, só um docinho, e vambora. Aí tu tá lá, aquele negócio, depois vem a adolescência, namorico. A rapaziada começa a querer aparecer no seu portão, de olho na tua filha, ou hoje em dia, né? Porque antigamente, prenda os seus, prenda as suas cabras, que meu bode tá solto. Não, mãe, agora prende o bode, que as cabras estão que estão. Aí nisso que acontece? Aí nessa, elas estão perigosas, irmã, estão perigosas. Então observa bem como é que está o negócio. Aí, você pode reparar, é desafio atrás de desafio. Se você hoje ganha R$1.000, quando você ganhar 5.000, vai ter outro desafio. É alguém de olho no teu dinheiro. Aí você ficou milionário. Você pode confiar no teu segurança? Ou seja, você sempre vai ter problema. Sempre vai ter desafio. Sempre vai ter flecha. Por isso, Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco na hora da angústia, tua força será pequena. Como diz a música da Ludmilla Ferber, em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Sabe, que você possa ter essa compreensão, que o escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Amém? Amém. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a Deus por estar aqui com os meus irmãos. Eu peço que de alguma forma o Senhor esteja aplicando a leitura da Tua palavra ao coração dos Teus servos, e que possam estar meditando nas flechas que eles têm nas mãos, para atirar, ó Deus, nos alvos que eles têm para as suas próprias vidas. Eu não faço a mínima ideia de qual é a flecha, de qual é o alvo, mas que eles possam ter, ó Deus, a atitude orientada pelo profeta, e não a atitude relapsa do rei. Que em nome de Jesus venha um novo tempo nesta congregação, no ministério do pastor Clóvis e da irmã Alda, na vida de cada irmão aqui, e que a gente possa voltar para casa, não como vítimas, mas como guerreiros, que estão tendo o privilégio de lutar o bom combate, até completar a carreira guardando a fé. Assim eu oro para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Clóvis.